palavra que eu quero trazer para vocês nessa noite, nessa manhã, eu ainda estou meio complicado no fuso horário, tá, gente? Improváveis no caminho, porque nós somos pessoas improváveis. Todos nós aqui somos improváveis. Eu sou improvável. A realidade é o seguinte: se você é improvável, mas você está no caminho, você é improvável, mas está fazendo o que Deus tem para você, está recebendo o que Deus tem liberado para você. Em 1 Samuel 17, do 34 ao 35, vamos abrir a nossa Bíblia. Amém? Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe a mão à barba, e o feria e o matava. Davi era o improvável de sua casa, filho de Jessé, e o menor da sua casa, enfrentava todos os tipos de adversidade para proteger o rebanho de seu pai, e arriscava a sua própria vida. Davi era o pequenino, o menorzinho. Os seus irmãos já lutavam pelo exército de Saul. Seus irmãos já defendiam Israel, mas ele era pequeno. Mas ele foi levantado rei lá no curral. Ele foi escolhido lá no curral. Você foi escolhido lá atrás. Amém. Lá atrás, lá na sua casa, lá no Brasil. Antes de estar aqui, antes de estar da sua cidade de origem, lá atrás você já tinha sido escolhido. Deus já tinha preparado esse tempo para você. Deus já tinha preparado esse tempo para mim. Antes de se tornar rei de Israel, Davi foi pastor de ovelha. Não nasceu em berço real, não cresceu em palácio, mas sua condição não impediu de conquistar o trono de Israel. Qual era a sua motivação? Dependência em Deus. Ele não dependia de homens. A fé inabalável. Ele cria que Deus era com ele e nada o paralisava. O foco no seu destino. Ele tinha um destino e um propósito. Mas melhor ainda, ele sabia qual era a sua identidade. Quando você sabe qual é a sua identidade e o foco que você tem, Deus ele vai te levar em lugares sobrenaturais. Amém. E eu gosto muito dessa palavra, desse versículo em 1 Coríntios 1, 27, que ele relata muito sobre a minha vida. Sabe? Eita glória, Deus está falando, deixa Deus falar. Deus escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. É assim que Deus faz. Deus não escolhe o forte. Deus não escolhe o Superman, o super sábio. Deus escolhe eu e você. Deus ele prepara em nós para que nós possamos transbordar naqueles que sabem. A graça de Deus ela traz resistência para nós percorrermos o caminho. Em 2 Coríntios 12, 9, a visão de Paulo, mas ele disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Deus ele faz desse jeito com nós. Sabe quando você acha que não está aguentando mais, que está difícil, que eu não consigo mais passar por isso? É porque Deus está agindo. Pastor, eu pergunto, eu não consigo ficar parado. Eu ando com um lado para o outro. Vocês vão acostumar comigo, hein, gente? E eu deixei uma frase: para Deus a cicatriz vale mais do que um diploma. O diploma fala do que você conquistou.
A cicatriz fala do que você suportou. A cicatriz é uma das maiores vitórias que você teve. Você as carrega aonde for. O diploma você deixa em casa, mas a cicatriz você vai levar para onde você for. E somos improváveis nessa terra, mas com a graça de Deus no caminho somos imbatíveis. Eu vou falar um pouco de um testemunho que eu fiquei 7 anos. Eu falei sobre isso numa live que eu fui convidado agora essa semana, foi a live. E eu estava contando um pouco sobre mim, e o tema da mensagem foi improváveis. E eu fiquei 7 anos sem conversar com o irmão meu. Mas não fui eu que fiquei sem conversar com ele, ele que ficou sem conversar comigo. Eu sou muito light, converso com todo mundo, sou muito feliz, nada me aborrece. E a gente ficou 7 anos sem conversar. E um dia eu fui numa igreja levar um amigo meu, pregador, e eu chegando nessa igreja tinha 5 pessoas. Mas tinha um pastor poderoso, tinha um profeta naquela terra, naquela casa. E o profeta ele olhou para mim assim, no meio daquelas 5 pessoas, não foi difícil de me achar. Ele virou e falou assim: você. Eu assustei, eu falei assim: Jesus, logo eu, no meio das 5 pessoas, logo eu. Parece até que foi de propósito. E ele falou comigo assim: Deus tem uma promessa na sua vida. E para que você rompa na sua vida, para que você tenha sucesso na sua vida, o faraó que está na sua vida, ele tem que romper. Eu falei assim: como assim? Um faraó diante de mim? Ele falou: o faraó que vive diante de você tem que romper para você romper. Você vai ter que fazer ele prosperar para você prosperar. Na hora minha esposa falou assim: é seu irmão. Eu falei: calma, cara, vamos orar. A esposa ela sempre é mais, né? Eu falei: vamos orar. E nisso ele estava muito bem de vida, de situação financeira, e a nossa situação financeira estava muito ruim. A gente estava com luz atrasada, água cortada. Eu recebi a cesta básica do Pratica Esperança, da nossa igreja. E eu falei assim: cara, o que eu faço? O cara não conversa comigo. Só que lá atrás, eu sempre fui improvável, porque sempre falaram que eu não passava dos 18 anos. Chegava para minha mãe e falava assim: esse cara aí não vai passar dos 18 anos. Hoje eu tenho 42, com um cara de 27, graças a Deus eu chego aqui. E conversando eu e minha esposa, e eu falei assim: meu irmão tinha uma loja grande de carros, e eu falei assim: cara, eu vou lá trabalhar para ele. Só que ele não conversa comigo. Então eu peguei um balde, um pouco de pano, fui para a loja dele e comecei a lavar os carros dele. E ele não tinha chegado ainda. Quando ele chegou, que ele me viu, ele falou assim: o que você está fazendo aqui? Eu estou lavando seus carros. Ele falou: sai da minha loja agora. E eu fui embora para casa. No outro dia, eu peguei o balde de novo e os panos e voltei lá. E comecei a lavar os carros. E ele chegou novamente e falou: cara, você não está entendendo? Não quero você aqui. Eu falei com ele: não tem problema, você finge que eu não estou aqui, eu vou só lavar os carros. E ele brigou comigo de novo, eu fui embora. E no terceiro dia eu fui de novo. Sabe, porque Deus, Ele me colocou no caminho e me deu uma graça. E quando você está no caminho, debaixo dessa graça, se torna inabalável a sua fé. Porque a minha carne dá vontade de agarrar ele, mas Deus falou comigo: seja sereno. E no terceiro dia eu voltei e comecei a lavar os carros novamente. E ele virou para mim e falou assim: eu entendi que você não tem jeito. Você pode limpar os carros, mas eu não vou te pagar nada. Eu falei: amém. Pelo menos aqui eu já conquistei, né? Comecei a lavar os carros. E comecei a lavar os carros, só que eu tinha que suprir a minha casa. E eu orava a Deus para Deus
trazer uma provisão. Eu sempre oro assim: Deus, me traga uma ideia, me dê uma ideia que eu possa mudar o natural da minha vida através do sobrenatural de Deus. Então eu sempre oro desse jeito. E comecei a ter ideias de vender os carros dele. Eu falava assim: quanto que é seu carro? É tanto. Vou vender 2.000 a mais, R$1.000 a mais, 500 a mais. Eu vou ganhar meu salário assim. E eu comecei a vender os carros dele. E a graça que estava em mim, ela começou a ser transbordada. Eu comecei a vender tanto carro, que nem eu estava acreditando que eu estava vendendo tanto carro. E ele começou a se aproximar de mim. Começou a se aproximar de mim. Portanto que nós passamos o primeiro Natal junto depois de 7 anos. Passamos Natal junto. Nós se aproximamos. Minha mãe ficou feliz. E ele virou para mim e falou assim: eu não vou trabalhar, só volto agora depois do carnaval. Eu falei: meu Deus, se eu voltar depois do carnaval, eu vou todo mundo em casa de fome. Eu tenho que trabalhar. Ele falou assim: então você pode ir para a loja, abre a loja, e o que você vender a mais é seu. Eu falei: ok. Só que Deus, ele começou a transbordar tanto em mim, eu comecei a vender tipo 7, 8 carros por semana. Que ele voltou lá e falou comigo: não, você vai ter que dividir comigo. Amém. Mas onde eu quero chegar, gente? Que às vezes Deus vai te colocar em lugares que você não quer estar. Às vezes Deus vai levantar pessoas que você nunca imaginou na sua vida para poder te abençoar ou te trazer uma palavra que vai mudar a sua vida. E através do meu irmão, Deus falou comigo assim: agora é a hora de você sair. É hora de você sair. E eu cheguei lá, gente, igual eu falei, com as contas atrasadas, sem saber o que fazer. Só eu serviria o Senhor. E Deus me deu a oportunidade de montar uma loja para mim. Onde eu virei e falei assim: Deus, mas só tem a loja e um computador. E que com 3 meses, todos os carros que estavam dentro daquela loja eram meus. E quando eu fui sair, eu falei com ele, ele falou comigo assim: cara, mas você vai embora? Eu falei: não, agora eu tenho que ir. Ele falou: não, pô, fica mais. Eu falei: não, cara, agora eu tenho que ir. Mas que bom, agora a gente vai estar junto. Sabe, Deus me colocou lá só para a gente mostrar, só para me mostrar para ele que Deus é Deus. É Deus do impossível. Sabe, é Deus do sobrenatural. E através daquele pano e aquele balde, eu fui para uma loja onde que você chegasse e pedisse qualquer carro eu tinha. Você podia chegar lá e falar que queria um Fusca cor-de-rosa conversível, que eu tinha. Eu ia sair, enquanto eu não achasse esse Fusca, eu não voltava para casa. Então Deus começou a mostrar coisas diferentes na minha vida. Porque Deus começou a mostrar para mim que você é capaz. Deus começou a falar comigo: você é capaz, é só você querer. É só você buscar. É só você dar o passo. Sabe, algumas pessoas têm ainda que falar que mas Pedro afundou, mas ele deu o passo, ele andou sobre as águas. E quando ele afundou, foi Jesus que botou a mão para levantar ele. Então, se você estiver no caminho, você só dá o passo. Se por um acaso o inimigo tentar te paralisar, Jesus vai estar lá para te dar a mão. E assim Deus foi fazendo na minha vida e foi mudando a nossa história. Fomos transformando aquele tempo ruim em coisas boas. Porque no tempo ruim nós dávamos glória a Deus. Sabe, no tempo ruim, quando eu falava para o meu filho e para minha filha, que são moço e moça, falava para eles ir para a casa da vizinha, comer, almoçar na casa da vizinha, porque eu não tinha almoço dentro de casa. Sabe, eu falava: vai lá na casa da Sara. A Sara não está vendo a gente hoje, eu acho. E falava assim: vai lá para vocês almoçar lá. Eu não tinha condição de fazer almoço para eles, a gente não tinha dinheiro. Mas foi uma prova que Deus nos fez, sabe? Porque Deus, ele te prova para ver se você está
apto a receber a bênção que Ele tem na sua vida. Às vezes você está passando por coisas que você não consegue entender. Ó Deus, eu oro, eu jejuo, eu oferto, eu dizimo, mas eu não sei o que está acontecendo. Por que eu estou passando por isso? Deus está te provando para ver se você é capaz de receber o que Ele tem para você. Amém. E assim, é uma parte do meu testemunho de que Deus, Ele edificou-me sobre a rocha. Ele me colocou em lugares onde eu não queria estar, onde um laço tinha se quebrado, se rompido. Mas Ele sempre falou comigo que eu tinha que, no meu passado, resolver coisas pendentes. Porque quando a gente resolve o que nós deixamos para trás, para que alinhamos para frente. Porque Jesus, Ele não olha para trás, mas coisas do seu passado possam te perseguir, coisas que têm que ser resolvidas, coisas que você acha assim, nada demais, eu não vou pedir perdão. Gente, desculpa falar isso, mas crente pede perdão. O crente mais inteligente, ele sempre pede perdão. Ele não questiona quem está certo e quem está errado, porque Jesus dá outra face, ensina-te, dá outra face. Então, eu aprendi isso. Mesmo se eu estiver certo, eu deixo esse ego morrer, eu peço perdão. E voltando aqui à palavra, Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Em 1 Samuel 13:13, vamos abrir a nossa Bíblia? Amém? Até mesmo quando fracassou, nos deixou lições importantes de arrependimento e confissões. Que nosso coração esteja voltado para o Mestre, que a nossa motivação esteja firmada até chegar. Mas não vamos nos derrotar, pois maior aquele que está conosco. Eu vou falar para você. Glória a Deus pelo teu nome. Samuel disse a Saul: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, ordenou a você. Se tivesse obedecido Ele, teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Até mesmo quando fracassou, nos deixou lições importantes, o arrependimento e confissão. Davi, ele sempre se arrependeu verdadeiramente, ele sempre confessou. Talvez seja o ápice de muitas pessoas, porque não sai do lugar, porque algumas pessoas não evoluem, porque um dos maiores problemas de Saul foi seu ego. Porque Saul, ele perdeu a coroa, porque quando a cabeça cresce, a coroa cai. O coração de Saul estava no trono e o coração de Davi estava em Deus. Saul amou tanto o trono que acabou perdendo ele. Davi amou tanto Deus que acabou ganhando o trono. Amém. E foi por esse ego que Lúcifer perdeu o céu e caiu. Sabe, o que acho lindo em Jesus, ele sabia tudo e vivia como se não soubesse nada. E tem gente que não sabe nada e vive como se soubesse tudo. Jesus era simples e vivia de maneira simples. Nós temos que ser simples e viver de maneira simples. Deus não quer que você seja pessoas soberbas. Deus quer que você seja simples. Sabe? Caleb, ele, aos 85 anos, quando ele já era considerado uma pessoa improvável, ele entrou na terra prometida e pegou o seu pedacinho de terra.
Aos 85 anos, Caleb, uma pessoa improvável, foi conhecido por ter entrado na terra prometida. Jesus ele está falando conosco essa noite que você, por estar aqui, você está entrando numa terra prometida. Eu recebi uma profecia e eu não acreditava na profecia. Eu tinha uma dificuldade, sabe? Acho que eu sofri tanto que eu tinha dificuldade com a profecia. E um cara uma vez chegou a mim e falou assim, um pastor, um profeta, um homem de Deus. Um pastor, um profeta, um homem de Deus. Ele falou comigo assim, Deus vai te levar num lugar lindo, numa praia maravilhosa. Eu falei, legal. Ele falou assim, você vai passear com sua família e vai falar de Deus lá. Eu falei, uau, tá bom. Então eu vou nessa praia, né? Aí ele falou comigo assim, tem outra coisa. O pastor Bruno, que era auxiliar dele, pastor da igreja, vai trabalhar para você enquanto você viaja. Eu falei, nossa, ficou melhor ainda. E não tinha que pagar nada. Eu falei, glória a Deus. E se prepara, porque essa viagem vai ser longa. As minhas viagens, os meus passeios, as minhas férias sempre é bastante tempo. Deus ele tem preparado assim, não pode ser uma semana só. E nós fomos para o Nordeste, no Brasil. E eu conheci o Nordeste todo, pastor. Nessas férias nós fomos de carro passeando, conhecendo o Nordeste todo. E cada lugar que nós passamos, nós falamos de Deus com uma pessoa. E chegamos no final do destino, porque a minha esposa ela faz um mapa, sem saber onde a gente está indo. Ela não tem noção do que é 1000 quilômetros, do que é 100 quilômetros. Você coloca os pontos. Ela só coloca os pontos que ela quer ir. E Deus vai me levar. Eu falei assim, Deus vai te levar, mas vai usar eu, né? E fomos parar lá em Jericoacoara, lugar lindo. E passeamos de buggy, no sol quente. Eu sou enjoado para andar, sol quente. E quando nós voltamos para a pousada no final da tarde, eu falei com ela assim, cara, eu estou ouvindo um louvor. Ela falou, você é doido, menino? O sol deve ter cozinhado essa cabeça. Estou ouvindo nada. Eu falei, estou ouvindo um louvor. E ela falou assim, sossega, que não tem nada. Aí fui tomar um banho, só que eu estava muito cansado. E eu deitei e apaguei. E acordei ouvindo esse louvor. Falei, meu Deus, eu vou sair, vesti uma roupa e fui atrás desse louvor. Porque eu sou crente de ir atrás. Deus falou, eu vou embora. E entrei no meio daquelas areias, né? Que eram várias dunas. E fui andando. E achei um cercadinho de bambu. Um louvor abençoado, diferente. E eu sou pentecostal até o osso. Quando eu olhei, eu já estava lá no altar, liberando uma profecia para o pregador da noite. E a Cláudia falou comigo, esse menino é doido. Quando eu me dei por conta, eu falei assim, Jesus amado, o que eu estou fazendo aqui? Só que o varão recebeu e ele falou que ele esperava tanto tempo aquela palavra. Eu falei assim, irmão, Deus me trouxe lá de Volta Redonda, uma cidadezinha no interior do Rio de Janeiro, para estar aqui falando para você. E ele recebeu aquilo. Só que eu fiquei tão apaixonado pelo ambiente, um ambiente de improváveis, um cercadinho de bambu, no meio da areia, no meio da duna, sabe, ao ar livre. Eu falei assim, meu Deus, pega meu telefone aí. Agora você vai fazer o quê? Eu vou ligar para o meu apóstolo. Eu falei assim, menino, você vai ligar para o apóstolo? Eu falei, vou ligar para o apóstolo Joel. Eu falei, apóstolo, eu estou num lugar aqui maravilhoso, eu quero fazer isso em Angra dos Reis. Ele falou, tudo bem. Meu apóstolo também, né? Espero que ele não ouça. Ele é doidinho também, né? Ele falou assim, pode ir, vai.
faltavam uns 20 dias para acabar minhas férias. Só que eu já estava pensando no luau que eu ia fazer igual o cercadinho de bambu. E fomos para Angra. Eu cheguei em Volta Redonda, eu contei para todo mundo. Chamei a igreja e falei: igreja, pessoal, vamos comigo, vamos fazer isso, vamos fazer um luau, não sei o que, tal. Só que Deus, Ele tinha falado comigo, Ele não falou com os outros. E metade das pessoas que eu falei falou assim: ah, tá, vamos ir, legal. E quando foi chegando o dia, eu fui falando: vocês não vamos, né, gente? Nós vamos, né? Vamos sim. Mas não foi ninguém. E ainda fomos impedidos de fazer o mal. O inimigo se levantou de uma maneira tão grande contra a gente naquele lugar que fomos impedidos de fazer o luau. Pela prefeitura, por pessoas. Toda vez que eu tentava, eu falava assim: não, gente, eu tenho que fazer esse luau. Eu tentava acontecer alguma coisa, não podia fazer o luau. Na última tentativa, o irmão falou para mim assim: ó, você só vai fazer o luau, que entrou a pandemia, né? Quando todo mundo da cidade for vacinado. Eu falei: pronto. E os que não quiserem ser vacinados? Então não vai ter jeito de fazer esse luau. E um dia eu fui pescar com um pastor amigo meu, pastor Ricardo Chofá. A gente ia muito para Angra pescar junto. E nesse dia ele entrou na água, era noite, já devia ser umas 7h30 da noite. Eu falei assim: pastor, eu vou ali na areia orar. Na onde a gente tinha organizado para fazer o luau, a senhora tinha liberado a luz, o banheiro, né, a estrutura para a gente fazer o luau. E eu comecei a orar ali. E eu falei: Senhor, tira do meu coração, tira da minha carne, porque não é do Senhor de eu fazer o luau. Isso é da minha carne. Acho que o sol cozinhou tanto a minha cabeça lá no deserto, que eu comecei a querer mais do que o Senhor. Tira do meu coração. Eu comecei a orar intensamente, pedindo a Deus para que, se fosse da carne, para Ele cessar aquilo, sabe? Eu queria muito, e eu esperava muito tempo por aquilo, e toda vez que ia chegando próximo, alguém adiava, e nunca adiava para 5 dias, 10 dias, era 8 meses, 1 ano. Eu falei: meu Deus. E nós esperamos muito. E quando eu estava orando, uma senhora atravessou, foi até mim e falou comigo assim: você que é o rapaz que ia fazer o luau aí, né? Eu falei: sim. Impediram você, né? Eu falei: não, é a prefeitura, Covid, né? Porque a gente tem que ser sábio, né? E ela virou para mim e falou comigo assim: tá vendo aquela capela ali? Aquela capela é minha. Eu quero que você faça ali o seu luau ali dentro. E eu quero que seja 2 anos sem te cobrar aluguel. Você pode ficar à vontade. Hã? Já tem até sino, a gente bate o sino. E rapidinho, voltando ao testemunho aqui, pastor, só para cá, qual o tempo? Que chegou um irmão, antes de eu viajar para o Nordeste, e me trouxe um púlpito, uma prancha de surf, e me deu. Eu falei assim: irmão, olhei aquele negócio, né? Eu falei assim: obrigado, mas o que eu vou fazer com isso? Ele: não, Deus está mandando te abençoar. Eu falei: poxa, tanta maneira do irmão me abençoar, né? O irmão me deu um púlpito. E eu falei assim: eu jamais vou pegar no microfone, eu tenho vergonha, sou tímido, nunca vou falar no altar. E nisso, esse profeta, ele tinha liberado que um dia você vai pregar nas nações. Eu falei: irmão, eu nunca saí de Volta Redonda, só Rio de Janeiro. Um dia você vai pregar em nações. Você vai pregar em igrejas onde pessoas precisam ouvir o seu testemunho, onde pessoas têm que entender que elas são improváveis naquela terra, mas que a terra é fértil. Amém. E eu comecei a falar com Deus. Falei: Deus, se for da
sua vontade, me leve em lugares. Principalmente lugares onde ninguém quer ir. Onde ninguém conhece. Onde ninguém quer ouvir a sua palavra. Me leva lá. Eu vou ser o diferencial daquela terra. E o varão me deu o púlpito. Eu falei, Jesus, o que eu vou fazer com isso? A Cláudia falou comigo assim, amor, se a gente fizer um luau, você vai botar isso na onde? Na areia? Eu falei, não sei, amor, vou botar aqui. Aí tinha uma loja já, né? Graças a Deus já tinha prosperado. Eu peguei o meu púlpito que eu ganhei. Foi a primeira coisa que eu ganhei, pastor. Antes de ser pastor, antes de pregar, foi púlpito. E botei lá no escritório da minha loja e aquilo ficou lá. E aconteceu isso tudo e eu não consegui fazer o luau. E essa mulher me cedeu uma capela que era católica para mim fazer 2 anos lá, um trabalho lá. Vamos para lá, fomos lá, pintamos, organizamos, comprei uma caixa d'água. Comprei uma caixa d'água, levei e coloquei no quintal da igreja. E no outra semana, quando eu voltei, a caixa d'água sumiu. Falei, roubaram a caixa d'água. Alguém foi lá e instalou a caixa d'água. Eu fui fazer o altar e eu falo até com a Claudinha que eu sei quase tudo, menos mexer com obra, não entendo nada. E comecei a carregar aterro para fazer o altar, comecei a tentar organizar. Chegou um irmão e falou assim, Deus mandou aceitar Jesus nessa igreja. Eu falei, amém, mas aqui nem era igreja ainda, né? Eu falei, amém, vem cá, faz a confissão aqui. E Deus ali já estava trabalhando na minha vida. E ele fez o altar e falou, eu sou pedreiro, posso fazer o altar para você? Eu falei, claro. Fui no material de construção e falei, pessoal, você pode enviar o material? Assim que terminar lá, eu passo para pagar. E o cara fez um altar, meu irmão, de excelência. E quando eu voltei para pagar, alguém já tinha passado e pagado. Eu falei, meu Deus, que bênção. E lá se tornou a igreja Projeto Vida da Prainha. Quando terminou tudo, que eu deixei tudo pronto, eu cheguei no apóstolo Joel e falei, apóstolo, o senhor pode enviar o pastor para lá? Porque lá já está pronto. Ele falou, não, é você que tem que ficar lá. Eu falei, eu? Mas logo eu? Ele se eu posso mandar qualquer outro pastor para lá, que vai fechar a igreja. Lá agora é uma igreja. Eu falei, meu Deus do céu, gente. Aí comecei a cair a ficha daquilo que o profeta tinha levantado e falado para mim, que eu seria um pregador, mas que melhor do que isso, sabe, que Jesus ele não tinha me levantado para ser pregador, mas sim para ser testemunho. Nós temos que ser testemunho do que ele fez na nossa vida. Amém. Porque através do seu testemunho ele edificará outras casas. Amém. Através do seu testemunho, ele edificará outras vidas. Amém. E hoje estou aqui, em Portugal, essa igreja abençoada, podendo contar um pouco de mim, podendo contar como ser improvável, mas andando no caminho. Deus ele tem te levantado, ele tem me levantado, ele tem feito coisas extraordinárias. Até coisas que às vezes você duvida, sabe? Às vezes você fica assim, meu Deus, é muito forte isso. Como não acreditar num Deus que Ele te traz esperança quando tudo está difícil? Quando tudo está mais arrochado, mais apertado, quando você acha que não sabe mais o que fazer? Eu aprendi algo na minha vida que quando as coisas estão difíceis, sabe? Quando você começa a ir e tudo está dando errado, tudo parece que não vai andar para frente, não vai acontecer, as portas se fecham, é o tempo de você sentar no carona e assistir a paisagem e deixar Jesus dirigir o carro. Sabe que quando Ele está dirigindo, Ele sabe o caminho, Ele conhece o caminho. Você não precisa ficar olhando o GPS, recalculando rota. Sabe, por muitas vezes da minha vida eu perdi tempo recalculando rota, em vez de deixar Jesus guiar.
Porque quando eu verdadeiramente parei, analisei a minha vida e deixei Ele guiar ela, Ele dirigir ela, uma chave virou. Uma chave virou na minha vida e as coisas começaram a se romper. As coisas começaram a funcionar. Eu tive líderes que confiaram em mim. Eu tive líderes que implantaram, sabe, sabedoria em mim. Vocês têm líderes nessa terra que edificam a vida de vocês. Amém, Jesus. Que todos os dias até hoje eu oro pela vida deles. Pessoas que me projetaram, me lançaram. Pessoas que falam assim, vai. Sabe? E pessoas que pegou e falou assim, vai. Pastor, mas ninguém confia em mim, nem eu. Mas eu confio. Vai. Que às vezes você pensa assim, né? Nem eu confio em mim. Mas ele confia. Ele está falando, vai. Vai, meu filho. Porque ele orou por você. Antes de você chegar aqui, ele orou por você. Essas cadeiras que hoje estão vazias, elas já têm nome. Amém, Jesus. E a pastora ora por elas. O pastor ora por elas. E eu aprendi isso no encontro com Deus. E já fez o encontro com Deus, pastora? Quando fizer, vai ser tremendo. No encontro com Deus, a gente ora e jejua 30 dias antes do encontro acontecer. E a gente ora por nomes de pessoas que nem se inscreveu ainda. Sabe? A gente começa a orar por coisas sobrenaturais. Porque você já saiu daquele nível, sabe, de mamadeira e entrou num nível sólido. Amém, Jesus. Porque você já não vê mais com os olhos naturais, você já olha agora com os olhos sobrenaturais. Porque Deus, ele começa a movimentar águas paradas, sabe? Começa a te dar força, ânimo e direção. Amém, Jesus. Mas o princípio de tudo na nossa caminhada, né, na caminhada dos improváveis, é a identidade. Quando vocês descobrirem qual é a sua identidade em Cristo, qual é a minha identidade, qual é a sua identidade, nada vai te paralisar mais. Amém, Jesus. Porque eu já sei a minha identidade, já sei que eu sou um improvável, sei que estou no caminho e que no caminho Ele anda comigo. Amém, Jesus. Então não tem barreiras, não tem nada que possa te impedir, irmão, não tem nada que possa te paralisar. Davi cuidava das ovelhas do pai. Falaram que tinha um tal de um gigante lá, Golias, que ele gritava e todo o arraial escutava o grito daquele gigante. Davi chegou lá e falou, quem é ele? Deixa comigo. Porque ele sabia o tamanho do Deus dele. E quando nós descobrimos o tamanho do nosso Deus, não tem gigante que pare em pé. Não tem gigante que vai te impedir de nada. Saul falou com ele, usa minha armadura. Ele até tentou vestir a armadura, mas ficou muito pesado nele, desproporcional. Ele falou assim, não, eu vou revestido com a armadura de Efésios 6. Eu já vou no manto, como diz meu pastor Rodrigo, manto. E o gigante não ficou de pé. Então, quando nós colocarmos o Senhor que te trouxe até aqui, o Senhor que guia a sua vida, na frente, não tem gigante que vai parar em pé, não tem portas que vão se manter fechadas, porque Ele é um Deus vivo,
um Deus poderoso e que zela pela palavra dele. Amém? Quero convidar vocês a fechar os seus olhos. Eu quero orar por vocês. Eu quero orar por essa igreja. Enquanto o